Nós somos o 7º grupo do Seminário de Artes, e nesse vídeo iremos nos aprofundar no início da arte expressionista e no primeiro escultor moderno Auguste Rodin. O grupo consiste nos participantes Adriano Robson, Caleb Carlos, Juan Davi e Igor Felipe, ambos da turma do 3º ano de computação gráfica. O expressionismo foi um movimento estético embalado pela arte moderna do início do século XX, tendo expoentes nas artes visuais, no cinema e teatro, na literatura, na música, na dança, na arquitetura e na escultura. O expressionismo surge primeiro na Alemanha, mas expandiu-se em todas as regiões europeias e mundiais em um curto prazo, no início do século XX. O movimento presenciou um período turbulento com o caos da Primeira Guerra Mundial e também a ascensão do nazismo alemão. Em tentativa da arte moderna de representar um mundo em constante transformação, as mudanças provocadas pela automatização industrial em larga escala, pelo crescimento acelerado das grandes metrópoles e pelo surgimento de novas tecnologias apresentavam um novo paradigma, transformavam a maneira como o ser humano existe e interage com o mundo. O expressionismo segue também como uma das vanguardas europeias, cujo representa um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. Além do expressionismo, se destacam também o fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. O movimento expressionista contrapôs-se à sistematização alienante do mundo industrial, e principalmente à representação objetiva do impressionismo. Em vez de captar a realidade, o expressionismo cria a realidade, em um movimento do interior para o exterior, valorizando expressões racionais, irracionais e instintivas do ser humano, visando representar os mais profundos e reais sentimentos humanos, sendo eles negativos ou positivos. O impressionismo, segundo alguns críticos, embora mantendo temas do realismo, não se propôs a fazer denúncia social. Mostra paisagens urbanas e suburbanas, como o naturalismo, mas a diferença está na visão estética. Os expressionistas se manifestam o momento em que a ação está acontecendo, originando novas maneiras de captar a luz e as cores, dando grande importância à luz natural. Já no expressionismo, não existe a preocupação com a beleza tradicional, e as obras mostram um enfoque pessimista da vida. O artista, muitas das vezes, dominando pela angústia e a dor, denuncia problemas sociais. O artista expressionista buscava a experiência emocional, preocupando-se mais com as emoções do observador do que com a realidade externa. Para aumentar a dramaticidade da comunicação artística, exageravam e, mesmo, distorciam os temas trabalhados. Embora o termo expressionismo não se aplicasse à pintura antes de 1911, suas características se encontram nas criações de quase todos os países e períodos. Parte da arte chinesa e japonesa dá mais importância à essência do que à aparência física. Os autênticos precursores do expressionismo vanguardista apareceram no final do século XIX e no começo do século XX. Entre eles destacam-se o pintor holandês Vincent van Gogh, o francês Paul Gauguin e o norueguês Edvard Munch, que utilizavam cores violentas e linhas fortes para aumentar a intensidade de seus trabalhos. O grupo expressionista mais importante do século XX surgiu na Alemanha. Entre suas figuras de proa estão os pintores Ernst Ludwig Kantner, Erich Heckel e Carl Schmidt-Rottluff, que fundaram em Dresde, 1905, o grupo denominado Die Brücke, mais conhecido como a Ponte. A primeira fase do expressionismo alemão foi marcada por uma visão satírica da burguesia e forte desejo de representar emoções subjetivas. O grupo expressionista A Ponte, mencionado anteriormente, dissolveu-se em 1913, um ano antes do início da Primeira Guerra Mundial. A fase seguinte do expressionismo se chamou a Nova Objetividade e surgiu junto com a desilusão reinante após a Primeira Guerra Mundial. Fundada por Otto Dix e George Grosz, foi marcada pelo pessimismo existencial e por uma atitude irônica e cínica diante da sociedade. Este período do expressionismo transformou-se em movimento internacional, podendo-se perceber a influência dos alemães no trabalho de artistas de várias partes do mundo, entre eles os austríacos Oskar Kokoschka e Egon Schiele, os franceses Georges Rouault e Chayon Soutine, o búlgaro nacionalizado francês Jules Pauwkine e o norte-americano Max Weber.